O que vamos ouvir hoje? Olá, querido ouvinte. Seja muito bem-vindo ao podcast da alma. Talvez você não tenha percebido ainda, mas enquanto essa conversa começa, alguma coisa dentro de você já começou a desacelerar. Existe um lugar que poucos têm coragem de visitar. Não fica em nenhum mapa, não tem endereço, não precisa de passagem, mas a viagem até lá é a mais longa que você vai fazer na sua vida. É a viagem para dentro de você mesmo. E hoje eu quero te convidar para fazer essa viagem comigo. Você se lembra de quando você era criança? De como o mundo parecia enorme e ao mesmo tempo completamente seu? Quando éramos pequenos, não tínhamos medo de sonhar grande, não porque éramos ingênuos, mas porque ainda não tínhamos aprendido a duvidar de nós mesmos. O filósofo Gaston Bachelard disse uma vez que a infância é o que mais dura na vida de um ser humano. E eu acredito nisso. Não porque ela nunca acaba, mas porque ela deixa marcas que moldam tudo que viemos a ser. Esses dias eu estava numa conversa com a minha irmã. Uma dessas ligações que começa sem destino e termina te fazendo pensar por horas. Em algum momento, a gente tocou na infância, nas aventuras, na leveza de correr atrás das coisas só porque queria, sem calcular risco, sem medo de errar. E aí ela me perguntou, quase sem querer: você imaginava ser quem você é hoje? A pergunta ficou suspensa no ar por um segundo e eu respondi que sim. Mas enquanto eu dizia isso, percebi que não era bem assim. Eu não imaginava como eu seria agora. Não nos detalhes e não na forma, mas havia algo lá, na criança que eu era, que já apontava para a direção. Carl Jung disse que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E a infância talvez seja o único momento em que olhamos para dentro sem nem perceber que estamos fazendo isso. A gente brinca com aquilo que nos move, a gente corre atrás do que nos faz sentir vivos. A gente não precisa de motivo para tentar. Tenta porque sim, porque quer, porque o coração manda. Mas em algum momento o mundo começa a te fazer perguntas diferentes. Isso é viável? E se não der certo? Você tem certeza? E a gente vai respondendo essas perguntas com medo, com dúvida, com a voz dos outros onde deveria estar a nossa. Mas aquela criança, ela não some, ela espera, quieta, paciente, guardando a brasa acesa. Joseph Campbell, o grande estudioso da mitologia humana, dizia que a caverna que você teme entrar guarda o tesouro que você procura. Eu penso muito nisso, porque a viagem para dentro de si mesmo não é confortável. Você vai encontrar coisas que preferia não ver, medos antigos, dores que você achou que tinha passado, versões suas que você tentou esquecer, mas vai encontrar também uma força que você não sabia que tinha, uma clareza que nenhuma resposta extrema consegue te dar, um propósito que não precisa de validação. Nas minhas aventuras de infância, eu já colocava meu esforço inteiro em tudo que eu fazia. E hoje, percebo que aquele menino estava me ensinando algo que eu só fui entender anos depois, que a intensidade com que você vive é a medida da sua própria consciência. O físico e filósofo Pierre Teilhard de Chantal disse que não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual, somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Talvez a infância seja o momento em que mais somos isso, antes das máscaras, antes das armaduras, antes dos papéis que o mundo nos entrega para vestir. E aí chega a pergunta que ficou martelando em mim depois dessa conversa com a minha irmã. A pergunta que eu quero deixar aqui com vocês também. Por qual motivo você quer que seu coração bata agora? Não é uma pergunta sobre trabalho, não é sobre metas, não é sobre o que o mundo espera de você. É sobre o que te faz querer estar aqui agora, presente, vivo, inteiro. Viktor Frankl, psiquiatra que sobreviveu ao campo de concentração nazista, escreveu que quem tem um porquê para viver suporta quase qualquer como. Ele sabia o que dizia. Ele foi testado nos limites mais extremos do ser humano. E a conclusão dele foi essa: o que nos sustenta não é a ausência da dor, é a presença de sentido. Então eu te pergunto de novo, com cuidado, com respeito, com a intenção de quem quer que você se encontre. O que te faz querer viver? O que faz seu coração valer a pena bater mais uma vez?
Essa viagem que eu te convidei a fazer hoje, ela não termina quando esse vídeo acaba. Na verdade, ela só está começando. Porque viajar para dentro de si mesmo é um caminho sem fim. E isso é exatamente o que o torna bonito. A cada camada que você descobre, tem outra esperando. A cada versão sua que você encontra, tem uma mais profunda atrás. O monge budista Thich Nhat Hanh dizia que o milagre não é caminhar sobre as águas. O milagre é caminhar sobre a terra verde no momento presente, apreciando a paz e a beleza que estão disponíveis agora. Talvez o maior milagre da sua vida seja simplesmente você, se permitindo ser, se permitindo sentir, se permitindo crescer. Eu sou o Felion, isso é o AlmaCast. E se esse vídeo tocou em algo dentro de você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque às vezes, a viagem mais importante começa com uma única palavra de alguém que se importa. Até a próxima.